Vem cá, você quer uma notícia boa, mas muito boa? Então vou te contar. Lembra que há uns 3 meses atrás, 4 meses, o Pedro Baca Villarreal, esquerdista lá da UEA, veio aqui no Brasil para fazer uma fiscalização contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Um capítulo emocionante da nossa história, mas esse relatório nunca saiu. Lembra? Pois é. Começou o embate agora, um embate pesado. O Donald Trump, de um lado, junto com o Milei, junto com a turma da direita. Do outro lado, o Lula, o Petro da Colômbia, o Maduro da Venezuela e uma turma aí, esquerdista, comunista, socialista, querendo colocar um defensor do comunismo e de autocracias ali dentro. Pois é, esse embate rolou dentro da UEA. E aí, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Pois é, o Donald Trump ganhou. Colocou uma mulher cubana lá. Aí você pensa, mas uma cubana, meu Deus! Só que ela tem raiva da turma do Fidel. Pode ter certeza que foi uma grande vitória do Donald Trump. Então, foi assim. O Donald Trump ontem foi à forra. Se deu bem. Teve uma vitória contra juízes ativistas lá dos Estados Unidos na Suprema Corte. Então, a Suprema Corte mostrou que está favorável ao Donald Trump e às pautas de direita. Então, foi pá na cara dos esquerdistas ontem. Depois, outra decisão mostrou que o Donald Trump vai ter mais força também sobre a pauta woke, que foi pá na cara dos esquerdistas. E aí agora, tendo a vitória na OEA, foi pá. Tiro, porrada e bomba em cima dos esquerdistas. Eu sei que você vai gostar. Esse editorial vai deixar o seu almoço até mais alegre, tá bom? Hoje é dia 28, sabadão, hora do almoço, eu tô gravando editorial pra você, olha que beleza. Hoje é dia 28, sabadão, esse é o nosso segundo editorial do dia e, meu amigo, tá repleto de informação importantíssima. Então, não esqueça de se inscrever no canal, vai lá. A gente vai mostrar todas as fontes de todas as informações que a gente traz para você. Então, não tem risco de você estar num canal que vai estar te enganando com um monte de fake news. Tem um monte da galera da direita que faz isso também. Agora, cá entre nós, a esquerda que quer regular as redes são os que mais espalham fake news. Pode ter certeza disso. Mas vamos para cima. Ó, inscreva-se no canal. A gente tem uma meta para bater. 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente chega lá, então compartilha, manda no grupo aí lá do condomínio, manda no grupo da escola, manda no grupo para todo mundo aí, passa raiva nos petistas. Bora para cima, vem comigo, vamos de informação. É o seguinte, vamos começar de vitória do Homem Laranja. Olha só essa matéria da Gazeta do Povo. Enquanto a gente tem uma Suprema Corte aqui que regulamenta as redes sociais, que agora vai analisar um pedido do governo para aumentar imposto no seu lombo, mesmo confrontando o Congresso Nacional, prerrogativa que é do Congresso, lá nos Estados Unidos o jogo é diferente. A Suprema Corte é mais imparcial. Só que parece que a Suprema Corte está decidindo agora algumas pautas a favor do Donald Trump, que está levando vitória, hein? Parece que a esquerda lá dos Estados Unidos tá nervosa, revoltada. E aí, como que os brasileiros esquerdistas aqui vão chamar o Donald Trump de ditador se o que o Donald Trump tá fazendo nem chega perto do que o STF, do que o Lula faz aqui? Tem nem jeito, né? Tem que ser muita cara de pau para fazer isso. Mas olha só, em vitória para Trump, a Suprema Corte limita o poder de juízes de restringir políticas federais. Opa aí, peraí. Então eu tenho um presidente eleito por milhões de pessoas. Vem um juiz lá do Corroró, lá daquela cidadezinha, lá no cantinho que nunca recebeu um voto nenhum e fala, eu vou mudar toda a pauta e proíbo o Donald Trump de aprovar a medida tal. Isso é democrático? Isso é justo? Faz parte da democracia? Pois é, a Suprema Corte Americana falou que não. Falou, peraí, não. Decisões têm que ser de nível para nível. Decisões de juízes inferiores não podem atingir pautas de governo, presta atenção, não tem nada a ver com o Donald Trump, tem com as pautas de governo. Se o Donald Trump fizer alguma nhaca ali, cometer um crime, alguma coisa, vai ser processado, normal. Agora, pautas de governo. Eu tomo uma decisão, eu fui o eleito, eu tive os votos. Eu vou tomar uma decisão. Decisão essa que vai ser uma medida de governo. Eu sou o presidente da República.
Beleza, vem um juiz e diz, não, você não pode fazer isso, tá errado. Pois é, foi o que a Suprema Corte decidiu. A Suprema Corte dos Estados Unidos limitou, nessa sexta-feira, os poderes de juízes da primeira instância de bloquear o avanço de políticas apresentadas pelo governo Donald Trump. Olha que coisa boa. A decisão mais importante, antes do recesso judiciário, é vista como positiva para o governo de seguir com a sua tentativa de restringir a cidadania americana por direito de nascimento, algo que vinha sendo fortemente atacado pelo judiciário. Tá, polêmico isso aqui. O Donald Trump disse o seguinte, olha, peraí, não será automático a concessão da cidadania americana por direito de nascimento. Chega aqui um cara, né, muçulmano, ou um cara, sei lá, da França, ou chega aqui algo pior, tipo um brasileiro, né? Chega aqui nos Estados Unidos, tem um filho, garante ali o direito de cidadania pro filho, só porque nasceu lá, e aí o cara fica tocando o terror lá nos Estados Unidos, ou seja, mudando, né, até a origem e a cultura dos americanos. Está acontecendo isso muito na Europa. O Donald Trump falou, não vai ser assim não. O cara vai nascer aqui, ele vai ter um benefício, mas ele precisa conquistar essa cidadania depois. Não tem essa de ser automática, não. Ele tem que provar que ele é um cidadão americano, né, viável para os Estados Unidos. Isso é um assunto polêmico. E aí você pode concordar ou discordar, não sei qual que é o seu ponto de vista. Sei que a Suprema Corte falou, ó, tá certo, Donald Trump. É isso aí mesmo. Não vai ter automático e juiz de primeira instância não pode dar palpite, juiz militante não pode dar palpite, modificando as suas medidas de governo, não. Tomou, hein, esquerdista? Gostei. Vamos para a próxima vitória do Trump? Bora lá. E aí, quando a gente fala em vitória da direita, é bom, não é? Mas quando é a esquerda que anuncia, é a Globo que anuncia, é mais melhor de bom ainda, não é? Dá uma olhada nisso aqui. O que foi dito aqui? O governo dos Estados Unidos, juiz da Suprema Corte, decidiram que o país tem direito de tirar os filhos de aulas que usem livros com conteúdo LGBTQIA+. É direito do pai saber se o filho vai ou não participar, tá? Viralizou essa semana passada um vídeo do Carioca. Carioca é um humorista brasileiro, você deve lembrar dele, tá? E aí, o que rolou foi o seguinte, ele falou, olha, quando eu leio os livros didáticos dos meus filhos e quando eu vejo que é algum conteúdo que eu não concordo, escola particular, eu vou lá e tiro ele da sala. Não deixo o professor ler. Se eu vejo o professor militante, eu não deixo. E aí a galera caiu de pau, cancelamento no Carioca. Simples. A Suprema Corte dos Estados Unidos acabou de decidir isso agora. Falou, olha, você tem o direito sobre a sua família de definir o que é lícito ou não é lícito. E não é o Estado que vai empurrar a goela abaixo aquilo que vai contra os valores da sua família. Dá uma zoiada nisso aqui, aí você me dá seu palpite, se você concorda ou não concorda. Só estou trazendo a notícia, mas eu concordo. O caso começou em 2022, quando as escolas do condado de Montgomery, estado de Maryland, fica pertinho da capital americana, adotaram no ensino fundamental livros infantis com temas LGBTQ, intitulados, por exemplo, O Príncipe e o Cavaleiro, O Casamento do Tio Bob e outras coisas assim. Muitos pais fizeram manifestações de protesto. Um casal muçulmano processou as escolas e outros pais cristãos aderiram ao processo. Eles perderam na primeira e na segunda instância, mas levaram o caso para a Suprema Corte e hoje venceram. Por 6-3, os juízes decidiram que as escolas têm que dar aos pais o direito de ausentar os filhos das aulas em que são dados esses livros de temática LGBTQ. Os autores da ação afirmaram que não buscam a remoção dos livros das bibliotecas escolares e salas de aula, mas a possibilidade de impedir que os filhos tenham que discuti-los em sala de aula. Com a decisão, o distrito escolar passa a ser obrigado a fornecer uma alternativa a essas aulas. Os pais alegaram que a primeira emenda à Constituição, que garante a liberdade de religião, lhes dá esse direito. A decisão foi tomada justamente no mês do orgulho gay, em meio a uma onda de proibição de livros em escolas e bibliotecas. A juíza Sônia Sotomayor, que votou contra a maioria, disse que as escolas
tem que expor as crianças à sociedade multicultural do país, em vez de isolá-las em nome das crenças religiosas dos pais. Já o presidente Trump comemorou a decisão como uma vitória para os pais. Eles perderam o controle sobre as escolas, ele disse. Perderam o controle sobre os filhos. É uma tremenda vitória, foi o que disse o Trump. A Associação de Professores de Montgomery disse que a decisão traz de volta a época em que a discriminação e a intolerância eram a norma. Nesse caso... E aí, pessoal, polêmico, não é? Não vou entrar aqui na discussão do mérito, tá? Mas eu acho o seguinte, é sim direito dos pais optar por aquilo que ele acha correto ou errado. É engraçado, né, que aqui no Brasil o Ministério Público entrou contra escolas que promoviam, né, ou melhor, que deixavam que as crianças tivessem no horário de intervalo aulas, ou seja, encontros evangélicos. Você lembra disso? Pois é. Então, olha só. É proibido você ter encontros evangélicos, né? A comunidade que não gosta dos cristãos, eles falam que é proibido a escola obrigar o aluno, o filho, a assistir conteúdo religioso. Eu não posso colocar. Peraí, se eu posso escolher uma coisa que eu não quero para o meu filho, por que eu não posso escolher outra? Acho que nada mais do que justo. E eu acho que é justo sim, não é retrocesso, não é nada disso. É direito dos pais optar por aquilo que eles querem que os filhos assistam ou não. Não é papel da escola esse tipo de situação. E olha só, eu gostei num ponto aqui porque não promoveu a censura. Olha que interessante, não teve promoção da censura. Os conteúdos não serão retirados da escola de forma alguma. Estarão lá disponíveis. Mas é direito dos pais que tenham outros mecanismos alternativos para que esses, por direito de religião, sim, optem que os seus filhos não tenham acesso a esse conteúdo. É polêmico, mas eu quero saber sua opinião. E aí, para mim, vitória do direito à liberdade religiosa, né? Eu acho que é interessante essa decisão da Suprema Corte Americana e vocês, eu quero saber a opinião de vocês. E aí, bora para a próxima? A próxima é a da OEA. Essa o bicho vai pegar. É o seguinte, o bicho pegou na OEA. Você deve lembrar a época em que o Pedro Baca Villarreal, aquele cara lá da OEA, ele veio aqui no Brasil para fazer relatórios, para acompanhar relatórios sobre a liberdade de expressão no Brasil. O relatório nunca foi liberado, tá? Não teve esse relatório até hoje. Mas tem um relatório anual. Esse não tem nada a ver com a investigação do Pedro Baca Villarreal, que passou pano para o Supremo Tribunal Federal no Brasil e fez críticas ao Nicolas por causa da peruca, ou seja, foi muito mais crítico à direita do que a turma do Supremo e os avanços contra a liberdade de expressão aqui no Brasil. Só que o que rolou? Tem agora a votação na OEA. E aí o Lula, o Petro, a galera da Left People foi lá e falou, não, nós temos que defender o nosso modelo comunista socialista de ser. Do outro lado, o Donald Trump falou, nananina, não, aqui agora nós vamos pôr pressão. Beleza, aí começou a briga. De um lado a turma da direita, do lado a turma da esquerda e tal, e vai. E aí a turma da esquerda, que hoje ainda, a América aqui, infelizmente a esquerda ainda tá, né, mais forte na América aqui. A esquerda ia votar pela OEA, né, para colocar um esquerdista lá dentro. O Donald Trump chegou e falou o seguinte, deixa eu contar uma coisa pra vocês, deixa eu falar só um recadinho. Quem banca 50% dessa bodega toda aqui com o dinheiro sou eu. Se vocês colocarem um esquerdista aqui, tchau, benção. Adianta nada vocês terem OEA, vocês não vão poder indicar ninguém para carguinho aqui e vocês não vão ter dinheiro. Quero ver, a OEA vai falir sem mim, vou criar um órgão novo e chamar quem é de direito e falar quem quer vir para minha ODA, Organização da Direita Americana. Vou mandar vocês se danar. Foi só falar que tem dinheiro envolvido, a turma socialista, que adora um capitalismo, correu para votar no nome do Donald Trump. Olha isso aqui, mas olha, né? Tensão no Supremo Tribunal Federal. A OEA
elege candidata de Donald Trump que fará pressão contra a censura. A Pavá, né? Payá, na verdade, não é Pavá, Payá, Maria Payá, é uma ativista cubana pró-liberdade e tem histórico de combate ao socialismo latino-americano. Recebeu o maior número de votos entre candidatos de vários países. É a Marco Rubio de saia, ou seja, odeia o regime cubano e os amigos do regime cubano. Lula que o diga, né? Então o que acontece? Segundo a matéria aqui, ó, em uma reviravolta, Rosa Maria Payá, a candidata de Donald Trump, foi homenageada e foi nomeada para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, apesar do regime brasileiro exercer pressão contra sua nomeação por receio de retaliações contra o Supremo Tribunal Federal. Ah, vai ter, pode ter certeza. A votação aconteceu nesta sexta-feira, durante a Assembleia Geral da OEA, em Antigua e Barbuda, no Caribe. Payá, que é uma ativista cubana pró-liberdade, tem histórico de combate ao socialismo latino-americano, recebeu o maior número de votos contra os candidatos de Bahamas, Brasil, México, Peru, Honduras e Colômbia. Olha a turma que está no contrário, né? Bahamas, Brasil, México, Peru, Honduras e Colômbia. Tá? O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, recebeu o Payá pessoalmente em Washington e pediu abertamente o voto para sua eleição, afirmando que ela tornaria a CDH, né, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mais eficaz, eficiente e atenta às pessoas. Ela também é fundadora do movimento Cuba Decide, defendendo a realização de um plebiscito para que os cubanos escolham entre democracia e um regime de partido único. Payá é uma das principais vozes da oposição cubana no exílio. Ela é exilada de Cuba, tá? Os Estados Unidos e o Brasil foram os principais líderes do bloco oposto na eleição dos 3 novos integrantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos que exerce influência sobre governos, parlamentos e cortes judiciais. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal de Brasil, né? Havia duas visões diferentes. De um lado, governos como o do Donald Trump e de Javier Milei, que buscam endurecer o combate a ditaduras esquerdistas, como Cuba e Venezuela, e conter o avanço da cultura woke e da censura no mundo. Do outro, governos como de Gustavo Petro e de Lula, que buscam defender regimes comunistas e o autoritarismo. Ao longo da semana, o governo dos Estados Unidos deixou claro que esta eleição seria decisiva na permanência ou na retirada do país da organização. Os Estados Unidos são responsáveis por 50% do orçamento da OEA, mas apenas países sob ditaduras de extrema esquerda, como o Brasil, exerciam influência nos parâmetros da organização. Entendeu? Quem banca tudo é o Donald Trump, mas, né? A turma da esquerda que tomava conta. O Cláudio Dantas chegou a fazer uma matéria, né, dizendo o seguinte, ó, o Lula se aliou à ditadura chinesa e cubana para eleger candidatos na OEA, Organização dos Estados Americanos. Chinesa? O que a China tem a ver com isso aqui? O que a China está querendo dar palpite aqui? Pois é, o Lula teve pedido direto, segundo o Cláudio Dantas aqui, da turma da China. A Organização dos Estados Americanos se prepara para uma votação decisiva. Isso aqui é antes, né? A eleição de 3 das 7 cadeiras da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, marcada para essa sexta-feira, pode resultar na reeleição de grupos de esquerda apoiados por Lula e as ditaduras chinesas e cubana. De acordo com a jornalista Maria Anastácia O'Grady, do The Wall Street Journal, o presidente brasileiro tem trabalhado nos bastidores para impedir a vitória de Rosa Maria Payá, filha do ativista cubano Oswaldo Payá, morto pelo regime em 2012. Outro nome conservador na disputa é o jurista colombiano Carlos Bernal Pulido, apoiador dos Estados Unidos. O Lula já declarou guerra total aos Estados Unidos no ponto de vista, né, do ponto de vista político, né? O que acontece? Agora, cabe à nova configuração da OEA fazer o relatório, que não foi feito ainda pelo Pedro Baca Villarreal. Cabe à nova configuração da OEA fazer a fiscalização, né, do Brasil e das decisões da Suprema Corte. E aí, lembra que tem muita denúncia
a OEA de abusos aqui do Brasil, né? Violações à liberdade de expressão, denúncia em relação ao Marcos Duval, ao Daniel Silveira, aos presos do 8 de janeiro, que essas denúncias todas estão na OEA e que ninguém nunca deu moral para isso, a turma da esquerda, the left people, dos peito pombo lá, lembra disso? Você lembra? Pois é, agora vai andar. O próprio Departamento de Estado norte-americano fez uma declaração de apoio a Maria Paiá para a Comissão Internacional de Direitos Humanos, tá? No dia 26 de junho de 2025, 2 dias atrás. Em 27 de junho, os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos votarão a eleição dos novos comissários. E aí pediu apoio para a Paiá, enquanto o Lula pedia, né, para os defensores do esquerdismo. E aí já vem a galera da extrema esquerda, né, da turminha, falando mal dela, né? Cuba condena a eleição de mercenária, chamou ela de mercenária, indicada pelos Estados Unidos para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Ministério das Relações Exteriores cubano rejeita a pressão dos Estados Unidos e critica a nomeação de Rosa Maria Paiá como comissária da Comissão Interamericana na OEA, né? Ô louco, meu. O Ministério das Relações Exteriores de Cuba divulgou nesta sexta-feira um forte comunicado em que denuncia pressões e chantagens do governo dos Estados Unidos para impor Rosa Maria Paiá Acevedo como comissária da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. A informação é da fonte oficial do Ministério, que destacou a intervenção do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio na indicação de Paiá para o cargo. O que o Trump está fazendo? Vocês entenderam? Vocês perceberam o que o Donald Trump está fazendo? Ele está fazendo o que a esquerda fez. Está colocando gente dentro dos principais órgãos. Está dando a resposta, né, para esses principais órgãos de que, peraí, alto lá, vocês infiltraram esquerdistas em tudo. Agora a gente vai colocar gente de direita lá e a gente vai pegar a esquerdista que viola direitos humanos, que viola a liberdade de expressão lá. Sabe qual que é o próximo passo? Pois é, Tribunal Penal Internacional. Logo tem a eleição do Tribunal Penal Internacional. E a gente tá curioso para ver quem que o Donald Trump vai indicar e se eles vão entrar lá. Lembrando que tiveram alguns juízes do Tribunal Penal Internacional que foram sancionados pela lei Magnitsky do Donald Trump. Pois é, o jogo tá ficando interessante, não tá? Eu sei que vocês estão adorando a nossa novela preferida. E aí eu sei que também vocês estão doidos para ver agora como será a nova postura da Paiá, né? Da Maria Paiá, em relação a uma certa Suprema Corte aqui no Brasil. Vocês estão acompanhando, já comprar pipoca para ver o que vai rolar, não é? E é isso. Vamos lá, próximo bloco, vamos falar com vocês também ainda, né, da OEA, dos Estados Unidos e do Brasil, lógico, né? Vamos falar sobre tudo isso. E Venezuela. Pois é, né? A OEA está em alta, né? Os Estados Unidos criticaram a OEA, Organização dos Estados Americanos, pela omissão na fraude eleitoral da Venezuela e cogitam, inclusive, abandonar a entidade. Teve pressão. Foi mais uma das pressões realizadas contra a OEA. Cara, se os Estados Unidos saírem da OEA, vira um grupinho de nada. Não tem função, né? Se a maior economia americana pulou fora, o que vai sobrar para a OEA, né? O governo dos Estados Unidos voltou a criticar duramente a Organização dos Estados Americanos por sua postura passiva diante de recentes fraudes eleitorais na Venezuela e da escalada da violência no Haiti. Em discurso firme nesta quarta-feira, o subsecretário do Estado Christopher Landau questionou publicamente a utilidade da entidade, alertando que os Estados Unidos consideram abandonar sua participação na organização. Abre aspas. Se somos incapazes de responder ou remediar uma situação em que um regime ignora abertamente as normas internacionais, então devemos nos perguntar: que sentido tem essa organização? Disse Landau durante a Assembleia Geral da OEA em Antigua e Barbuda. A declaração reflete o crescente incômodo da diplomacia americana com o que se considera omissão e inoperância da OEA
diante dos regimes autoritários na América Latina. Segundo Landau, a falta de ação concreta diante da fraude eleitoral na Venezuela, que resultou na manutenção do ditador Maduro, compromete a credibilidade da entidade. Landau foi enfático ao afirmar que a oposição venezuelana, representada por Edmundo González Urrutia, venceu as eleições com ampla margem, apresentando provas robustas de fraude. Ainda assim, a OEA permaneceu inerte. Abre aspas. Em resposta a essa descarada fraude eleitoral, o que essa organização fez, até onde sabemos, nada substancial, afirmou o subsecretário. Não é bem assim. Defendeu o Maduro, né? Não é bem assim que não fez nada. Fez o errado, o que é pior. A gente precisa entender uma coisa, e isso aqui, alguns analistas estão observando nesse sentido já. Irã foi um teste dos Estados Unidos. Ele queria observar como o mundo, né, como os aliados observariam as ações e as medidas dos Estados Unidos, né? Então ele queria observar. Pois é, eu tenho um esquerdista aqui que incomoda o mundo. Israel veio e falou, mas sem apresentar provas, mas falou. Olha, o Irã está construindo bomba atômica. Certo. Vamos para cima deles? Vamos. E bomba em cima do Irã. O Irã contra-atacou. Depois que o Irã contra-atacou, os Estados Unidos falou, é assim? Agora eu vou atacar. E atacou, né, em cima do Irã. E aí o Irã, não, vou fingir que eu contra-ataquei, acaba aqui. Pode até voltar essa guerra do Irã. Mas os Estados Unidos estavam muito mais preocupados como a ONU, como a OTAN, como os demais países democráticos observariam isso. E foi exatamente o que os Estados Unidos queriam. A China olhou, falou e disse, eu não vou entrar nessa briga porque não vale a pena para mim. Não vale a pena. Nem vai rolar guerra mundial. A Rússia olhou, falou, não, se vocês quiserem eu vou mediar essa guerra aí. O Trump falou, cala a boca, você não deu conta nem da sua guerra, fica quieto aí. Então a Rússia também, murchou a orelha. E o Trump olhou isso e falou, olha, beleza. Então se eu tiver argumentos fortes, eu poderei entrar e fazer ameaças ao regime atual. Pois é, e aqui tem a Venezuela do lado. Será que, com tudo que tem contra a Venezuela, mais cedo ou mais tarde o Donald Trump não pode falar, olha, Venezuela, vocês estão invadindo esse arquivo, vocês estão perseguindo pessoas, vocês são uma ameaça à América do Sul. Caiam, mudem, ou eu vou para cima. Vai ter nova eleição. Ou a OEA pode emitir uma nota dizendo que Maduro não é o eleito e que ele viola as normas internacionais. E o Donald Trump querer resolver esse embate aí, essa bomba aí. Será que os Estados Unidos pode vir para cima da Venezuela? E aí é o Brasil que vai entrar no meio e falar, eu vou defender a Venezuela? Porque a China e a Rússia já mostrou que não querem entrar nesse embate, não. Pois é, eu só acho, isso é só minha opinião, e eu vi alguns analistas falando sobre isso também, que não, a China e a Rússia não vai interferir. Então, se o Trump quiser entrar lá e dar um chutezinho no traseiro do Maduro, ele pode. Tanto é que ele já entrou lá dentro, tirou os caras da embaixada da Argentina que estava lá dentro, levou para os Estados Unidos e o Maduro nem fez nada, hein? E aí? Entenderam? Né? Se o Maduro tivesse força suficiente, já tinha chamado o Trump para briga. O Maduro não fez, né? Tá interessante ver esse jogo, não tá? Fala a verdade. E aí? Vamos falar de Milei, né? Vamos falar de tudo isso. O Lula tá arrebentando a economia nacional. Enquanto isso, um monte de analistas políticos, aquela gente da esquerda, left people, catedráticos, pessoas absolutamente, como que eu posso dizer, intelectuais, diziam, meu Deus, o Milei destruirá a Argentina, o Milei é um mauzão. Essa mesma gente da Faria Lima, também,
que disse que o Lula ia salvar a democracia e salvar a economia do Brasil do Bozo Mauzão. Lembra disso? É essa mesma turma que a gente está conversando. Tá? Pois é. Hoje, o antagonista fez questão de nos lembrar. Cadê essa turma, hein? Onde que eles estão? A gente não acha mais. Onde vivem? O que comem? Picanha eu sei que não é. Não. A turma da Faria Lima come picanha. O pobre que acreditou e que votou é que não come picanha. Onde vivem? O que dormem? Onde dormem? O que comem? Pois é. Alarmistas que erram previsões sobre Milei se calam diante dos resultados. Os economistas internacionais, usados como autoridade técnica, pessoas, né, do alto gabarito econômico, que foram utilizados como autoridade técnica por elites progressistas, previam o caos. Milei entregou o superávit, queda da inflação e recuperação econômica. Esses mesmos analistas técnicos, autoridades técnicas do progressismo, da galera woke, da galera left people, peito de pombo, esses mesmos intelectuais, pessoas da mais alta cátedra, né, dessa elite medonha, disseram que o Lula ia salvar a democracia, que ia salvar a economia e que o pobre ia voltar a andar de avião. O pobre gosta de comer bem. Quem lembra aí? Aquilo lá ficou épico, né? Daniela Lima. Pois é. Agora o que temos? Temos um país em frangalhos. Ou seja, os grandes analistas, economistas, os bambambãs da elite progressista que aparece na Globo News o tempo inteiro, essa turminha, em 2026 vão chegar até você e vão dizer, ó, esse cara aqui não é bom pra vocês, não. Esse cara aqui não é bom, ele vai destruir a economia. Votem no Boulos, o Boulos é que é bom. Ou votem no Haddad, o Haddad é que é bom. E aí, se você votar, você é um burro. Essa é que é a verdade. É um burro. Porque esses caras já mostraram que não entendem nada. Nada. E o Milei é a prova disso. Tá? E o Trump já está começando a colher resultados também. Ou seja, resumindo, não vote na esquerda. Eles vão defender gente da esquerda e a esquerda é quem detona tudo. Se for votar, procura o cara mais parecido com o Milei o possível. E não fisicamente, eu tô falando é nas suas propostas. Tá bom? Tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que esse almoço não te causou indigestão, porque as informações e as notícias foram boas. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. E a gente volta, tá? A gente volta às 4 horas da tarde com mais um editorial para vocês. Grande abraço.